A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, damos graças a Deus, porque essa noite é uma noite de encontro com Deus. Todas as vezes que realizamos um culto como esse, o nosso propósito, o nosso objetivo é nos aproximar da presença de Deus, da presença daquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Nos aproximar da presença daquele que é o Criador da nossa vida e de toda a criação. Nos aproximar daquele que a palavra diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nessa noite, vamos meditar, vamos nos alimentar espiritualmente através da palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Evangelho, em Mateus capítulo 22, nos diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento e para o seu filho preparou um grande banquete. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para que o banquete, dizendo que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o grande banquete do casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para um campo, o outro para resolver seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltratando-os e o mataram. O rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade daqueles homens. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para suas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete, do casamento, ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem ficou calado, totalmente mudo. Então o rei disse aos que serviram: amarrem as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Palavra do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministre, Senhor, a tua palavra, no poder do Espírito Santo, Senhor, aos nossos corações, para que haja salvação. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você já foi convidado para uma festa de casamento? Sim ou não? Certamente você já foi convidado para alguma festa, para algum ambiente de encontro familiar, para celebrar, para bater palmas, quem sabe um aniversário. Mas o texto sagrado nos diz que há uma festa que já está totalmente preparada. E essa grande festa, esse grande banquete para essa festa, é o próprio Senhor Jesus Cristo que confirma que a data já está preparada, o tempo já está preparado, muitas pessoas têm sido já convidadas, mas para esse grande banquete, para essa grande festa de casamento, o Senhor Jesus Cristo, nessa hora e hoje, nessa noite, está dizendo:
Para essa grande festa está faltando você. Para a grande festa do encontro do Senhor Jesus Cristo, como o Evangelho do Reino de Deus revela Jesus como o noivo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo como a sua noiva. E diz o texto sagrado que a festa do casamento já está preparada. O noivo já está quase pronto e vindo ao encontro da noiva, a noiva também. Mas nesta hora, te faço uma pergunta. Você está pronto? Está pronta para esse grande encontro do casamento do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja? Você está pronto para o encontro triunfal? Você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? O texto diz que um grande rei fez um convite especial para homens e mulheres no seu tempo. Muitos ouviram a falar dessa festa, mas se negaram a participar. Outros maltrataram os arautos, aqueles que estavam avisando a chegada dessa festa, do grande banquete, mataram e rejeitaram as boas novas deste casamento. Quero te dizer, à luz da palavra de Deus, à luz desse texto sagrado de Mateus capítulo 22, esse rei que é descrito no texto sagrado é Deus que deseja celebrar sua grande festa na pessoa do seu Filho, Salvador e Senhor das nossas vidas, encontrando-se com todo aquele que já rendeu-se o seu coração, a sua vida, já reconheceu a Jesus como o seu Senhor e Salvador da sua vida. O texto sagrado também diz que muitos foram mortos, aqueles que anunciavam a chegada do Senhor Jesus Cristo foram mortos. E o texto, ele quer nos apresentar que os profetas, os homens de Deus, aqueles que anunciaram a chegada do Messias, todos foram rejeitados, foram crucificados, mortos, foram rejeitados. Mas nessa noite, na altura desse som e da palavra de Deus, todas as famílias, todos os homens, nessa noite precisam preparar-se para o encontro do grande casamento que já está preparado. Jesus Cristo irá se encontrar com a sua noiva. Apocalipse capítulo 19, verso 7, diz que a grande festa, o grande banquete, a grande celebração já está por vir para acontecer. O ser humano não sabe a data, mas a Bíblia diz que a data já está preparada. O Deus que criou os céus e a terra, o Senhor da nossa vida, já sabe da data que está preparada. Por isso que é urgente hoje já preparar-se espiritualmente para o retorno do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 28, que a igreja pertence a Jesus. E Jesus regressará, voltará para encontrar-se com a sua igreja. Eu quero te dizer, à luz da palavra de Deus, que a igreja não pertence a um pastor, humanamente falando. A igreja não pertence a nenhum líder humano. Não pertence ao pastor, não pertence a diáconos,
não pertence a presbíteros, a igreja do Senhor Jesus Cristo não pertence a nenhum líder religioso, a um padre, a um papa, a nenhum cardeal, arcebispo. A igreja espiritual, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porque em Efésios, capítulo 5, verso 25 ao verso 27, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Jesus morreu pela igreja, derramando sangue precioso na altura da cruz, satisfazendo toda a vontade de Deus, justiça de Deus, plano de Deus. Jesus, ele traz a possibilidade de todos nós pertencermos ao seu reino, à sua família. Logo, toda a igreja, salva, redimida pela obra da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus está regressando. Jesus está voltando. Os cenários, os tempos, os sinais indicam que Jesus está às portas para voltar, para encontrar-se com o seu povo. E nessa noite, a pergunta é lançada a cada morador, a cada família, a cada homem, a cada jovem, a cada criança. Você já está preparado para encontrar-se com Jesus? Você pode dizer alto e bom som: eu sou filho de Deus, resgatado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, eu faço parte da família de Deus. A Bíblia diz que todo homem, toda mulher, precisa crer em Jesus, crendo em Jesus, ter a convicção que é filho de Deus, não mediante a tradição humana, mas por mérito do Senhor Jesus e como obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, operada pelo poder do Espírito Santo, através do arrependimento, da conversão, do voltar-se para Deus, como pecador, redimido, resgatado, reconciliado, amado, justificado, salvo por Jesus Cristo. Jesus está voltando para encontrar-se com a sua igreja. Jesus está voltando para a grande festa, a grande celebração. Quando Jesus voltar, ele levará somente aquele que crer em Jesus, aquele que tem recepcionado em seu coração a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Insisto em dizer, a festa está preparada. O grande encontro já está preparado. O grande banquete já está preparado. O dia já está marcado. Mas, quem sabe nesta hora, falta você. Você se preparar, se voltar, arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus, crer em Jesus como único Salvador e Senhor da sua vida. Eu quero te dizer, à altura desse som, que para adquirir salvação, perdão de pecados e ser aceito na eterna morada do Senhor Jesus Cristo, não basta ir às reuniões religiosas. Não basta ouvir as palavras do Senhor Jesus. Não basta ouvir belas canções
que falam sobre o amor de Deus, para participar do reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para ver a glória do reino de Deus, para ser aceito como filho de Deus, para ser recepcionado na glória eterna de Deus, é necessário crer em Jesus de todo o coração. Crer é abrir-se por completo de mente, alma e coração, sem reservas, crendo em Jesus como único Salvador e Senhor da sua vida. A Bíblia diz que não há outro Salvador. Não é João, não é José, não é Antônio. Não há outro Salvador dado, escolhido por Deus para que nós, nessa noite, venhamos encontrar salvação. Só existe um nome. E esse nome, o nome poderoso de Jesus Cristo. A pergunta é: você crê em Jesus? Você tem obedecido a voz, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo? Você crê de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força, todo o prazer, todo o deleite? Você crê em Jesus? A Bíblia diz que todo aquele que nele crê é salvo, mas aquele que rejeita a Jesus será condenado. Quem crer em Jesus recebe vida, vida eterna, vida plena, vida de Deus, vida do alto, vida nova, vida restaurada, vida reconciliada por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer a alto e bom som que somente através do Senhor Jesus Cristo é que podemos adquirir verdadeira e plena salvação. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: eu não matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, tenho obedecido os mandamentos de Deus e sei que, por mérito da obra de Cristo, irei ser salvo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos revela que não são nossos méritos que nos salvam, mas é os méritos do Senhor Jesus Cristo. E para ser salvo é necessário crer de todo o coração e ser impactado, abraçado pela alegria abundante do reino de Deus, pela presença do Espírito Santo, comunicando ao teu coração: agora você é filha de Deus. É ouvindo, é sendo recepcionado pela voz salvadora do Espírito Santo de Deus ao meu e ao seu coração, comunicando poderosamente: você é salvo, você é redimido, você é perdoado, perdoada. Nessa noite, te faço esse desafio. Entre em sua casa, até a sua cama, antes de dormir nessa noite. Fale com Deus. Se você já sente a convicção da salvação em seu coração, celebre a Deus e dê glória a Deus, porque é necessário crer que Jesus morreu e ressuscitou por nossa causa. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas para obter perdão, cura e restauração. É necessário nessa noite clamar com toda a sua força e intenção, ir ao encontro de Deus e dizer: Senhor, eu ainda não possuo essa convicção, essa alegria, esse prazer, mas nessa hora, essa noite, eu quero sentir essa plena convicção em meu coração.
Faça esse desafio. Ore com fé. Busque a Deus. E seja abraçado pela presença consoladora do Espírito Santo, falando ao seu coração que só há vida em Jesus Cristo. Só há perdão em Jesus Cristo. Só há plena paz e alegria na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu te insisto a dizer, a festa está preparada, o banquete está preparado, o dia já está preparado, Jesus já está voltando. Segundo o Apocalipse, capítulo 19, a igreja do Senhor Jesus Cristo já ouve a sua voz e está se preparando. Quem sabe nessa hora, nessa noite, só falta você dizer sim para a voz do Espírito Santo de Deus. Reconhecer a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. A Bíblia diz, em João capítulo 14, não tenha medo. Não tenha medo da vida, não tenha medo da volta do Senhor Jesus Cristo, não tenha medo de nada. Não tenha medo em seu coração. Se você crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, você não precisa ter medo de nada. A Bíblia diz, em João capítulo 14, não tenha medo. Porque Jesus, ele disse que ele foi até a presença, a glória de Deus, está retornando para levar todo aquele que nele crê. Em sua obra, em sua vida, em sua morte e em sua ressurreição. Quero te dizer nessa noite que quando guardamos as promessas de Deus em nosso coração, colocamos a nossa fé em Jesus, obedecemos a Jesus de todo o coração, você sabe o que é que Jesus ele faz? Ele vem ao nosso encontro, ele celebra de júbilo, de alegria, porque temos comunhão com ele, com o Pai. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus jamais será abandonado, desamparado nessa vida e na vida que está por vir além da morte. A promessa do Salmo 23 só é verdade para aquele que crê em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Jesus, ele quer ser o seu Senhor na vida e na vida além desta vida. Jesus está voltando, prepare-se. Jesus está voltando. Tenha plena convicção em seu coração. Resolva de uma vez por todas de deixar de ser ouvinte da palavra de Deus para ser alguém compromissado, obediente, crente de todo o coração à voz do Senhor Jesus Cristo. Porque o que é que faz um filho obediente? Ele segue o seu pai. Um filho obediente segue o seu pai. Um filho obediente ouve a voz do seu pai. Um filho obediente vai em busca do abraço consolador do seu pai. Nessa noite, não basta ser ouvinte da palavra de Deus. O Espírito Santo está dizendo nessa noite, não endureça o seu coração, mas abra o seu coração para Jesus habitar, morar, trazer plena paz, alegria, perdão de pecados. Crer em Jesus é caminhar com Jesus. Crer em Jesus é meditar na palavra de Deus como verdade e ancorar essa palavra, deixando ela penetrar profundamente em meu, em seu coração, aceitar pela fé, na mente, na alma, crer de todo o coração. Nessa noite, é noite de bênção. Se você crê
que Jesus é Salvador e Senhor para a tua vida. Porque Jesus, outra vez, ele disse que todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me diariamente em sua vida. Jesus está voltando. A festa será linda. Grande celebração, grande banquete, grande condenação para os inimigos de Deus. Porque não podemos também nos esquecer que Deus ele tem um filho amado que se chama Jesus. Deus ele tem uma família amada que se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo, remida e salva pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E você já faz parte, sim ou não? Se você não faz parte, hoje é hora para ingressar pela fé em Jesus e dizer: Jesus, eu quero fazer parte da tua família e caminhar contigo para muito em breve celebrar em glória tua chegada e em tua perpétua morada viver para te adorar. Esse é o propósito de Deus. A vida aqui na terra é uma bênção, é uma maravilha, é muito bom empreender, trabalhar, ter sucesso, mas essa vida não é ainda o ideal de Deus. Vida com perfeição. A vida com perfeição, o ideal de Deus é morar em um mundo restaurado, sem pecado, sem a presença de Satanás, dos agentes do inferno. Por isso que a Bíblia diz que a festa está preparada, Jesus está voltando, a grande celebração do grande banquete de Jesus está preparada para a família de Deus. Mas para os inimigos de Deus, a condenação já é certa. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, crendo em Jesus, acesse as bênçãos de Deus e faça parte hoje mesmo da família de Deus. Agora, há um destino terrível para aquele que diz: eu não quero fazer parte da família de Deus. Há um destino escuro, sombrio, totalmente de trevas e afastamento da presença de Deus. Só há alegria, perpétuo gozo, festa e celebração somente para aqueles que crêem em Jesus, farão parte da família eterna chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, para viver para sempre. Mas há outro cenário para aqueles que rejeitam a comunhão com Deus, rejeitam recepcionar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Estes não terão alegria, não irão fazer parte do grande banquete, da grande festa que já está preparada. Mas eu te faço uma pergunta, e sei que você é inteligente e que Deus tem dado capacidade para você discernir as coisas. Se nessa noite alguém chega à tua casa, à tua família e diz: José, Maria, João, vai ter uma festa hoje aqui em Riacho das Almas, iremos celebrar diante de Deus a alegria, as bênçãos de Deus. Ou também, se alguém chegar à tua residência e dizer: olha, você está convidado para um casamento, não precisa você levar nada, mas você está convidado, o que é que você iria dizer? Não vou não, estou ocupado, passa amanhã. A Bíblia diz que uma grande festa está preparada, o banquete está preparado, o noivo já está preparado, a igreja está se preparando. Falta você. Falta você. Falta você. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus.
arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus, crendo nele como Salvador e Senhor da sua vida. A Bíblia diz que para encontrar-se com Deus, ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, basta crer de todo o coração e confessá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Se você deseja isso, você pode fazer isso nessa noite. Senhor Jesus, creio em Ti como Salvador e Senhor da minha vida. Desejo fazer parte da família de Deus. Quero ser perdoado, restaurado e salvo pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, para ser filho de Deus e estar sendo chamado à comunhão, para muito em breve celebrar o grande banquete e o retorno do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.